Então, boa noite a todos. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, ao nosso Pai Criador, ao nosso querido Mestre Jesus e a toda esta espiritualidade amiga que se encontra connosco. Queremos agradecer, Pai, por esta oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Agradecer por todos os Teus ensinamentos. Queremos também pedir que nos possas elucidar a todos, a aprender mais a cada dia, a fortalecer o nosso coração de fé, para que possamos crescer na nossa evolução moral, ascendermos ao Pai, esta luminosidade que Ele nos traz neste grupo maravilhoso do NEP. Queremos agradecer ao nosso querido Felipe por nos proporcionar estes momentos. É a nossa querida Patrícia, que também está sempre presente e nos ajuda também a compreender todos estes ensinamentos de Jesus. Obrigada a todos. E com o coração repleto de amor e de gratidão, vamos dar início ao nosso NEP de hoje. Que assim seja. E assim seja. Muito bem. Então, vamos dar seguimento aos nossos estudos. Hoje vamos para o capítulo 2, para o versículo 2 da nossa preco anúncio do nascimento de Jesus, mas nós vamos ter que fazer a leitura e depois o nosso resumo, como já nos habituámos aqui a este método e faz todo o sentido. Então, quem é que faz a prece? Já foi feita. Leitura, era isso que eu queria dizer. Posso fazer eu, ó Filipe? Sim, senhora, Odete. Posso fazer já? Pode, sim, senhora. O anúncio do nascimento de Jesus. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, e a uma virgem prometida em casamento, a um homem chamado José, da casa de David, e o nome da virgem era Maria. Dirigindo-se a ela, disse: Alegra-te, graciada, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se intensamente com a fala e ponderava que espécie de saudação seria essa. Disse-lhe, porém, o anjo: Não temas, Maria, pois encontraste a graça junto de Deus. Eis que conceberás no ventre e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará um trono de David, seu pai, reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo: Como será isto visto que não conheço homem? Em resposta, o anjo lhe disse: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com uma sombra. Por isso o santo que está sendo gerado será chamado filho de Deus. Vê Elizabeth, tua parenta, ela também concedeu um filho na sua velhice, e este é o sexto mês para o chamado estéril, porque nenhuma palavra será impossível para Deus. Disse Maria: Eis a serva do Senhor, sucede comigo segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Que assim seja. Muito bem. Obrigada. Obrigado. Estamos então a anunciar o nascimento de Jesus. É um momento muito importante no Evangelho, porque ele está para nascer. Está para nascer aqui, está para nascer no coração de todos nós, e este foi o primeiro anúncio, porque na verdade
desde a nossa criação, já havia este determinismo divino, não é? Ou seja, desde o átomo até o arcanjo, havia esse determinismo divino de que nós, desde que fomos criados, simples ignorantes, traçamos esta longa jornada até uma compreensão maior. Ora, o anúncio do nascimento de Jesus é, de facto, o anúncio de alguém muito maior que veio nascer, encarnar-se. E isso por si só é o grande evento da nossa humanidade, porque vamos ter a oportunidade, através do texto da narrativa de Lucas, de dar testemunho, né? Como dizia lá o prólogo, segundo os testemunhos e aqueles que ouviram a palavra, e os que vieram a seguir, sobre um espírito puro, um espírito crístico. Então este anúncio é, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, está para nascer um Cristo de Deus. Olhem que bonito isto. Está para nascer um Cristo de Deus. Então, o versículo anterior dizia: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, de uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. E este vai ser o nosso estudo de hoje, que tem aqui, então, aqui as duas personagens, na verdade, três, não é? Temos aqui José, temos a casa de Davi, ou seja, o rei Davi, e temos a Virgem Maria. Muito bem, então, quem é que quer fazer um resumo da semana passada para nós apanharmos aqui o fio à meada? Ainda, faz favor. Pronto, eu fiz um resumo daquilo que se falou. Voltámos a falar, a Patrícia voltou a falar sobre a árvore da vida, que eu achei muito engraçado. Esta referência já é da época da Cabala e pronto, é o percurso que temos que percorrer para que a nossa espiritualidade se vá aperfeiçoando também e nos conectarmos com o universo. Cada círculo é uma ceiferose e então mencionei aqui mais algumas. Almeida, só para dizer que isso é relativamente aqui ao 6, não é? Ao número 6. Sim, ou seis. Pois, agora vou falar agora sobre o 6. São vários os caminhos. Mas a árvore também é. Diz? A árvore também é em relação ao 6. Sim. Porque o 6 também é a parte que é o equilíbrio. Eu escrevi aqui, são vários os caminhos que podemos tomar para a nossa ascensão espiritual. Aqui faz também a conexão do plano inferior com o plano superior, chegando à consciência que está em plena ação, no número 6, não é? Este é o plano reservatório que emana fluidos para que todos tenhamos força para seguir as suas trajetórias, as nossas trajetórias. O governante desta Seferose é o arcanjo Rafael, da saúde espiritual. O número 6 está ligado a todas as Seferoses e está ligado ao equilíbrio com Jesus, que nos leva ao Pai. Assim como Jesus nos leva ao caminho do Pai, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que todos possamos ter o bom ânimo e nos entregarmos ao serviço do bem. Jesus veio nascer numa manjedoura para nos mostrar o tamanho da sua humildade. Jesus nunca nos obrigou a nada, ele disse: pega a tua cruz e segue-me. Os anúncios são avisos para o nosso despertar, buscando estes anúncios para as nossas vidas, para nos despertar também. Jesus várias vezes vem falar como filho do homem. Jesus é filho do amor de Deus, por isso ele diz aos seus discípulos: vós sois a luz do mundo. Através da nossa própria luminosidade, também vamos ser representantes do amor de Deus. Jesus é a grande luz, como diz o Evangelho de Mateus.
radiou a grande luz, Jesus. A humanidade ainda caminha numa grande treva, em grande sofrimento, e Jesus veio para curar os doentes e os aflitos. O anúncio do nascimento de Jesus é a grande luz que nos vai iluminar as consciências a nível coletivo, vai cruzar com o estado psíquico da Galileia. Parece que estão esquecidos pelo mundo, porque ainda existiam muitas pessoas analfabéticas. Ele veio também para a reconciliação dos povos, que possamos deixar nascer em nós Jesus no nosso coração, para que nasça em nós a transformação moral, que façamos passar também para o nosso próximo. O anjo, o Filipe também falou, o anjo Gabriel foi enviado por Deus, logo será um mensageiro, não é? Tudo isto para nos dizer que Adão irá nascer e será um homem perfeito, um modelo e guia. Está para vir este anúncio bendito, o fruto que estava no ventre de Maria. Falou-se também um pouquinho da Galileia, o Filipe falou, é uma região espiritual interna, que não acreditava muito em nada, fazia fronteira com povos gentios e pagãos. A Nazaré já era uma aldeia muito independente, era uma região espiritual. A Patrícia também falou que será o 6º milénio para o nascimento do Messias. Ele veio cumprir as profecias. Ele veio para o globo terrestre e representou a maturidade. Nós também ainda não estamos certos desta centelha divina que está dentro de nós. Tem que sair do nosso esforço. Sem a nossa vontade também não conseguiríamos, sem o nosso mergulho, sem a nossa busca, não conseguiríamos lá chegar, não é? Nós precisamos de acreditar também na nossa fé e nos entregarmos. Quanto mais conhecemos, mais nos tornamos responsáveis, nós vamos nos tornando um pedacinho do Evangelho vivo. Quando tivermos características de Galileu, é porque Jesus já nasceu em nós também. Será que já percebemos estas mensagens para nós, estes ensinos? Como está este anúncio em nós? A Patrícia falou também no sacrifício, sacro ofício. Então, será um ofício que se faz de boa vontade, não é um peso, mas sim uma boa vontade nossa. Que sejamos anjos na terra, assim como o anjo Gabriel trouxe os anúncios, que o Pai nos possa fortalecer sempre nesta fé e nesta caminhada de amor que nos une aqui uns aos outros no neto. E é isto, fiz este resumo. Obrigada. Muito bem, obrigado, Aminda. Ok, queria falar aqui uma coisa convosco, que era nós irmos fazer um registro das nossas referências, porque os vídeos depois vão para o ar, e também serve de apoio para se quisermos ler depois no futuro. Esse trabalho já está simplificado, portanto, se calhar podíamos pôr aqui no chat os livros ou as lições que a gente vai referindo, que é para depois no final juntar-se tudo e colocar-se na descrição do vídeo. Estão a ver? Acaba por ser bom para todos. Está bom? Por simplificar aqui o nosso trabalho. Muito bem. Então, obrigado, Minda. Alguém que mais quer acrescentar alguma coisa? Pronto. Eu gostei aqui desta parte do 6. Gostei bastante daquele ensino que o Luís e o Elias deu da geometria.
e retirarmos o simbolismo espiritual das letras do hebraico. Estou fascinado com aquilo. E neste caso, havia aqui o símbolo do sexto dia, do sexto mês também, a letra 6 do alfabeto hebraico, que deixa-me cá ver aqui. Ora, tenho isso. Só um momento. Já está. Ora, 1, 2, 3, 4, 5. É o Vav. Exato. Pronto, tinha aqui o homem Adão. Né? Vimos também que Jesus é considerado o segundo Adão. Né? É o homem perfeito. É o Espírito puro. É o Cristo de Deus. E acaba por tudo é engraçado como é que de várias formas se consegue chegar à mesma ideia. Isto é que é interessantíssimo. O que vem corroborar que a ideia está certa, através daquele princípio de Kardec, né? Do controle universal, do ensino dos espíritos. Quando se começa de várias fontes a tomar o mesmo caminho, portanto significa que estamos no bom caminho. Ou seja, está a convergir, o texto a fluir na direção que deve ir. Muito bem, depois falámos aqui então sobre o anjo Gabriel, né? Vimos que o Gabriel, quem é que sabe o simbolismo do Gabriel? Recordam-se? O que é que queria dizer Gabriel? É questão da gente também ver aqui. Era qualquer coisa de Deus agora, que é mesmo. Homem de Deus, exatamente. Homem de Deus. Né? Gabriel, homem de Deus, e é enviado por Deus, né? Portanto, o anjo Gabriel, que é um homem de Deus, é claro, sim, é um anjo, né? E o anjo já é um espírito puro, né? Portanto, um anjo, aliás, depende da conceituação de anjo, né? Mas subentende-se que um anjo será um espírito de alta envergadura espiritual. E por isso já é homem de Deus. Ou seja, esse avanço espiritual do anjo já se constitui em homem de Deus. Ou seja, porque já está num planeamento em cocriação maior, não é? Ou seja, com missões de muito mais responsabilidade, o que o torna de facto um homem de Deus. E é enviado. Porque reparem uma coisa, quando nós à medida que vamos crescendo espiritualmente, né, vamos sendo enviados. No Evangelho, Jesus recruta os discípulos, educa-os e depois o que é que faz? Envia-os. Nós estamos a ser enviados, né? Estamos a ser recrutados, estamos a ser capacitados para a seguir sermos enviados. Já com uma estrutura, já com uma capacidade de amar muito maior, com entendimento, que vai buscar a figura do apóstolo, né? Porque se ele foi enviado, e se nós formos à etimologia da palavra apóstolo, significa enviado, que cruza com esta informação. Então, ser enviado de Deus é ser apóstolo de Deus. Jesus Cristo é um apóstolo de Deus, mas os apóstolos do Cristo também são enviados por Deus. Porque reparem, há uma hierarquia que vem de Deus, causa primária de todas as coisas. Há o ministro, que é Jesus Cristo, não é? Que é o executor da vontade, mas já depois o Espírito Santo, entre aspas, não é? Ou seja, uma pleiade de espíritos puros, bons, sábios, pseudo-sábios, etc., que mantêm toda esta criação. E nós também, por cada boa ação que vamos fazendo, também somos enviados de Deus, porque estamos a representar também o amor de Deus à vida do outro. Então, ser enviado de Deus tem aqui múltiplas formas de ser abordado e muitas mais haverão, não é? E muitas mais haverão. Então, ele foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. E vimos aqui regiões espirituais.
podem ser regiões psíquicas, podem ser regiões internas nossas, pode ser uma região coletiva, porque a região, não é? É sempre ali aquela questão da casa, do conjunto de pessoas, do aglomerado de pessoas, ou seja, aquela região era uma região mais humilde, comparativamente com Jerusalém, e reparem, é quando a região interna nossa se torna mais humilde que damos espaço para que o Cristo nasça. Isto é tão bonito, isto realmente, isto é quase poético, não é? Sabermos estas coisas é de facto muito, muito bonito. Então, neste seguimento, né, temos uma região que está preparada, temos um enviado de Deus, temos uma referência a quem vai nascer, e neste seguimento diz o versículo: enviado a uma virgem. E agora aqui vamos fazer stop. E, portanto, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, diz o seguinte: que o Evangelho pode ser dividido em 5 partes. Onde é que isto está? Onde é que isto está? Atos comum da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja. Não é o Evangelho, é este livro, o Evangelho. E o ensino moral. E depois dizem os Espíritos, Kardec, se as 4 primeiras partes têm sido objeto de discussões, a última permanece inatacável. Qual é a última? É o ensino moral. E depois continua. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É o terreno em que todos os cultos podem encontrar-se, a bandeira sob a qual todos podem abrigar-se, por mais diferentes que sejam as suas crenças. Então, depois diz, todo mundo admira a moral evangélica, todos proclamam a sua sublimidade, a sua necessidade, mas muitos o fazem confiando naquilo que ouviram ou apoiados em algumas máximas que se tornaram proverbiais. Poucos o conhecem a fundo, e menos ainda os que lhes compreendem e sabem tirar-lhe as consequências. Onde é que eu quero chegar com esta leitura? É que o que nos importa verdadeiramente quando estamos a estudar o Evangelho é a compreensão e retirar-lhe consequências morais. Então, quando vamos falar em Virgem Maria, a nossa discussão nunca mais poderá ser se ela teve relações sexuais com José, se realmente era virgem, se não era virgem, como é que aquilo aconteceu, porque isso são tudo coisas completamente acessórias, porque o Evangelho não é nenhuma, com todo o respeito pelas novelas, não é? Sobretudo as brasileiras, que são muito bonitas, mas o Evangelho não é uma novela. O Evangelho são textos sagrados que contêm uma moral, e é nessa moral que devemos basear os nossos estudos. E, portanto, em vez de andarmos à procura, não é, destas superficialidades da vida, das personagens, vamos sempre que procurar é retirar para a nossa vida os ensinos morais. Ok? Então, posto esta introdução, tem a ver com esta questão da Virgem, como em muitas outras. Porque uma coisa é que nós procurarmos a questão cultural. A questão cultural do contexto da passagem, do contexto do versículo, do contexto da história do povo hebreu, das culturas, dos hábitos, das tradições, tudo mais. Outra coisa
é nós realmente andarmos a esmiuçar coisas que, na verdade, não nos adiantam absolutamente nada. Assim sendo, vamos refletir agora sobre uma virgem. Uma virgem. A Virgem Maria. Então, quem é que quer dizer já alguma coisinha aqui sobre a palavra virgem? Portanto, ele foi enviado a uma virgem. Ora, quando falamos em virgem, logo uma das coisas que. Já passa a palavra, Patrícia. Logo uma das coisas que nos vem à mente, pelo menos a mim, é a questão da pureza, não é? Portanto, pureza, elevação de espírito. E nós já vimos que, relacionando este casal com Elizabeth e Zacarias, como já o dissemos em alguns estudos, vimos pelas suas atitudes, pela forma como se comportam, pela forma como o próprio texto fala sobre eles, vimos que de facto são espíritos de alta envergadura espiritual. Portanto, ser mãe de Jesus, ser mãe de Jesus, receber, vocês já viram o que é receber no ventre Jesus de Nazaré? Não faço ideia, não faço ideia nenhuma, mas estava de fazer. Patrícia, faz favor. Nem eu faço ideia. Não. Mas eu só queria complementar aquele seu comentário inicial sobre essa questão da moral, que eu encontrei aqui um comentário interessante nas obras de San Ambrósio aqui, Santo Ambrósio, tá em espanhol, vou tentar fazer uma tradução simultânea aqui. Que eu achei interessante que ele fala para a gente lembrar que Jesus falou que não tinha vindo destruir a lei, né, e sim dar cumprimento, tanto quanto a doutrina espírita também nos coloca isso agora aqui, né, bem no início no primeiro capítulo do Evangelho, o Kardec coloca isso. Então, como ele poderia derrogar leis no seu próprio nascimento, na sua própria vinda aqui? E o comentário que ele faz é que o que provavelmente até esse momento não nos seja permitido saber desse nascimento, né? Dessa chegada, como foi essa chegada, que não é o foco principal, não é o principal, ele coloca aqui. Então, que a preocupação maior de Cristo nessa sua chegada foi, sim, então, preservar essa pureza de Maria, para que, como é que ele coloca aqui? Para que essa relação tivesse essa pureza, né, que era tão importante para se receber um espírito dessa envergadura aqui entre nós. Aí ele coloca assim, que seria melhor que a gente ficasse em dúvida de como foi a sua chegada, ao invés de a gente ficar em dúvida da essência de Maria, do que você estava falando. Então, Lindo. então assim, não importa para nós isso, né? Mas sim o quanto toda essa preparação foi feita, todo esse cuidado foi tido aí pela espiritualidade, né, pelo próprio Cristo, então de preservar essa virgindade de Maria, essa pureza de Maria, para que ela tivesse a sua reputação inviolada, não violada, né, e tivesse apta aí a ter esse suporte também de José por conta disso depois, né, porque não haveria como, né, ela ter tido uma relação fora. Ela já estava ali desposada e
e em compromisso. Isso era muito sério, né? Eu estava lendo num outro... Eu estava lendo no NapSearch lá, nos comentários, né? Então, é para realmente reforçar essa condição dela, né? De que tudo estava certo. Ela era a pessoa escolhida, ela era o espírito certo para receber esse anúncio e para receber isso que você falou, né? Saber como é receber um espírito crístico dentro de si. Era só isso. Tá sem som, Felipe. Está sem Tá no som, mudo. Filipe. Agora é deixar sempre ligado, pronto. Estava a dizer que, para complementar aqui aquilo que a Patrícia disse, há outras formas de nós refletirmos sobre essa questão, porque houve várias vezes em que as coisas foram ocultadas. Ora, querem exemplos? Apontei aqui enquanto estavas a falar, estava-me a lembrar aqui de algumas. Quando os espíritos se comunicam e dizem um espírito amigo, não é? Quando ocultam a sua identidade, propositadamente, porque o que verdadeiramente conta não é a personalidade que está a assinar uma psicografia, mas é efetivamente o conteúdo moral que está contido na mensagem. E é aí que se identifica a moralidade do espírito. Porque quando nós falamos em espíritos mistificadores, por exemplo, não é? Eles têm características na narrativa de bondade, mas depois, a certa altura, começam ou seja, a sua imperfeição não consegue ser ocultada na mensagem. E por isso é que o método é através da mensagem e não do nome assinado que se vê se temos uma psicografia ou uma comunicação idónea ou não. Depois estive aqui, lembrei-me também, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos quando é que foi o ato da criação dos espíritos, eles respondem, não se sabe, que é um dos grandes mistérios. Ou seja, quando sabemos que somos criados simples e ignorantes, mas quando é que cada um de nós foi criado, os espíritos não respondem. Porquê? Não era útil. E não sendo útil, não é? Não sendo útil, não é necessário. Depois, outra forma de dizer o mesmo, quando Allan Kardec pergunta sobre conceitos, por exemplo, como compreender a natureza de Deus, a natureza íntima de Deus. Falta-vos um sentido para isso. Ou, muitas vezes ele diz, pobreza da linguagem humana vossa. Ou seja, como é que tu queres conseguir conceber coisas se nem tens palavras para descrever ou não conheces aquilo que eu te vou dizer? Então, saber a virginidade de Maria não é útil. É só isso que temos que aceitar e, portanto, passar à frente. Porque esse comentário que a Patrícia fez é, de facto, um raciocínio muito belo, porque talvez se isso fosse revelado, talvez o procurar Maria, portanto, criou aqui todo um misticismo em volta de Maria que nos conduz à subtileza de mãe, à, à, àquele coração de Maria, não é? O manto de Maria, este amor, o símbolo de mãe de todas as mães, Mãe Santíssima. Portanto, talvez De não, será entrega, de entrega, não é? Eis aqui a dessa serva do aceitação. Senhor. Pois Ele fala aqui que provavelmente é isso, né? Foi escolhido pelo próprio Jesus que a dúvida ficasse com ele do que às custas de Maria, porque se ele revelasse isso, provavelmente seria muito pesado para ela, porque ficaria marcado nela. pois, muito bom. Agora imaginem no mundo espiritual Jesus a chegar perto de Maria e a dizer-lhe assim: Maria, queres ser a minha mãe?
Como é que seria? Vocês já viram este encontro em que esta notícia se dá, em que quando o propósito, não é revelado, quando as pessoas mais influentes nesta grande missão foram chamadas, não é, para uma reunião onde foram chamados para esta missão maior. Já viram quando isso aconteceu? Deve ser uma loucura. Marcinha, faz favor. Bom, boa noite a todos. Boa noite. Primeiro, muita saudade de vocês, Obrigado né? igualmente. Fiquei ausente por semanas. Eu cheguei de viagem na quinta-feira, realmente não aguentei, Bem-vinda, Márcia. né? Mas estou de volta, senti muita falta de todos. Obrigado igualmente. Seguindo nessa linha do que o Felipe e a Patrícia estavam colocando, nós, como espíritas, a gente sempre tem em destaque a intenção. Tá? Então, qual é a intenção que nos move com relação a Maria? Uhum. É saber para nós o que ela traz, o que ela pode nos apresentar, o que ela pode não, o que ela nos apresenta, e o que nós vamos captar dessa experiência incrível que ela viveu, que ela experimentou. E se não for isso, isso não cabe dentro do estudo que nós fazemos na doutrina espírita. Porque a intenção, ela nos delineia o caminho todo. Se nós temos uma intenção de amor, de elevado, de compreensão, de crescimento, nós vamos por uma estrada. Se a nossa intenção é de mera curiosidade, ou até de trazer algum questionamento moral sobre a personalidade de Maria naquele momento, isso não vai nos levar a algo de bom, não vai nos acrescentar muita coisa dentro da visão do Espiritismo, da doutrina espírita. Não vai nos trazer aquilo que nos move, aquilo que nos reúne aqui como grupo. Então, esse é, assim, para mim, eu trago em mente sobre qualquer aspecto que eu vá estudar, que eu vá ler envolvendo a doutrina espírita. O que me move? Porque existe em Emmanuel, uma leitura que ele diz, como leis, que é no diálogo. Então, como eu vou ler o que me é apresentado? Como eu vou ler, como eu vou perceber essa mensagem? Então, aí já nos dá um caminho. Existe o caminho do crescimento, de ordem moral, que é o que nos une, o que nos torna afins, e existe a mera curiosidade, que foi o que inicialmente moveu e ainda move muita gente com relação à doutrina espírita, voltado aos fenômenos e essas coisas. Então, eu vou bem por aí. Então, eu vejo, fica muito mais fácil de nós escolhermos assim o caminho e o entendimento que nós estamos buscando quando a gente coloca dessas duas formas. Coloca esses dois caminhos que podemos seguir. Então, vai bem ao encontro do que você e a Patrícia estavam colocando, mas que eu coloco de uma forma mais prática, não tão erudita quanto a de vocês. Obrigada. Ok. Obrigado, Márcia. Pois de facto, aquilo que tu disseste cruza com aqueles versículos que diz: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porquê? Porque se eu procurar no texto incongruências, eu vou encontrar.
Se eu procurar defeitos nas personagens, eu vou encontrar. Agora depende é daquilo que nós alimentamos. O que é que nos anima quando procuramos? O que é que está por detrás da nossa busca? Aqui é que está a questão. Porque todo aquele que depois no versículo seguinte ele diz: porque todo aquele que busca acha, todo aquele que bate lhe será aberto. Não é? Se procuras o caminho do desvio, vais encontrar. Não é? Desde logo pela uma afinização com a espiritualidade inferior que te conduz. Não é? Olha, anda cá, queres ir para a desgraça, então vá que a gente leva-te pela mão. Não é? Vai para aqui, vai para ali, faz isto, faz aquilo. Não é? E somos conduzidos por quem? Pela espiritualidade inferior, e não pode ser. Muito bem. Então, virgem, alguém mais quer dizer alguma coisa? Há o azeite virgem também. Que é muito bom, diga-se de Exato. passagem. Que é muito bom. Mas há também no Evangelho uma referência à Virgem, nomeadamente uma parábola, que é a parábola das 10 virgens. Né? Parábola das 10 virgens, eu até tenho aqui, diz assim: então o reino dos céus, é uma parábola que fala sobre o reino dos céus, será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas próprias lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. E este versículo também cruza bastante com aquilo que vem a seguir no nosso versículo, porque quando diz aqui que ela está esposada, né? Como é que diz? Prometida em casamento a um homem chamado José, a Maria está noiva, não é? E há aqui um símbolo do casamento e do noivado, que já vamos ver daqui a pouco. Então, continuando. As virgens, portanto, as 10 virgens saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram tolas e 5 prudentes. Pois as tolas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram consigo óleo de oliva, ou seja, azeite. As prudentes, porém, levaram óleo de oliva nas vasilhas com suas próprias lâmpadas. E tardando o noivo, todas cochilaram e adormeceram. Mas à meia-noite houve um clamor: eis o noivo, saía ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas próprias lâmpadas. As tolas disseram às prudentes: dai-nos o vosso óleo de oliva, porque as nossas lâmpadas se apagaram. As prudentes responderam, dizendo: de modo nenhum, talvez não seja suficiente para nós e para vós. E dantes aos que vendem e comprai para vós mesmas. Ao saírem para comprar óleo, veio o noivo. As preparadas entraram com ele nas bodas, e a porta foi fechada. Posteriormente, vieram as virgens renascentes, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Em resposta, ele disse: Amém. Vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o que dia nem a hora. Então, estas virgens, através do seu esforço próprio, não é, fizeram um casamento com o noivo, que é de facto Jesus, e é um símbolo do nosso desenvolvimento espiritual, dos esforços que fazemos para superar, para evoluir, para crescer espiritualmente, para que um dia a nossa própria pureza também se faça em nós mesmos. Então, virgem é sinónimo de pureza, de elevação, de candura. E quando isso acontece, atingimos também o reino dos céus. Porque ele, ao cruzar esta informação aqui com o reino dos céus é semelhante a, para chegarmos à pureza de Maria, temos que fazer então esta jornada, enquanto espíritos. Muito bem, alguém mais quer dizer alguma coisa aqui sobre a Virgem? Ou uma Virgem? Ora, dos relatos de Maria, talvez aquela cena dela na cruz, né? Talvez seja dos mais
dos mais impactantes, né? Ao ver a reação, não é? Porque a nossa pureza não é, nós sabemos, não é por aquilo que a gente diz, não é? A nossa pureza é pela forma como as circunstâncias da vida nos chegam e pela forma como nós vivemos a vida mediante os recursos que temos e mediante a adaptação que temos àquilo que a vida nos traz. Não é? E toda esta pureza que vem da palavra da Virgem, quando ela vê o filho, não é? Na cruz, inocente, maltratado por toda a gente, ferido, julgado, com escárnio, né? Pede água, dão-lhe vinagre. Né? Todo aquele contexto e ter uma bagagem espiritual para permanecer, porque não há relatos de que Maria se tenha desesperado, no sentido daquele desespero profundo. Né? Não quero dizer com isso que também estivesse quietinha, mas estamos a falar do que acontece nela nesse momento. Eu já não me lembro onde é que eu vi, onde é que eu li isto, mas fiquei sempre com isto na memória, que é, não me lembro o autor, não me lembro não, só me lembro mais ou menos da ideia, que dizia que Maria, nesses momentos, é como se entrasse num desdobramento e recordasse, não aquilo que estava a acontecer ali, mas enquanto tinha o bebé no colo. Ou seja, como se revivesse a sua maternidade exatamente nestes tempos que nós estamos aqui prestes a entrar. Né? Do Jesus bebé, do Jesus a brincar, do Jesus criança, não é? Ou seja, de todos aqueles momentos em que já se percebia que era uma criança especial, não é? Uma criança diferenciada de todas as outras, mas reparem como é que esta sagacidade mental a levou para recordar o quê? Os grandes momentos que tinha vivido com seu filho. E esta capacidade emotiva, emocional, né, é de facto, pode ser um meio para nós, perante as nossas dificuldades também, né, sobretudo no processo de desencarne do ente querido, podermos recordar todas essas memórias boas, recordarmos delas ou delas com carinho, com, com amor, com alegria, com pronto, mais adjetivos houvesse, não é? Mas para que essa recordação não seja de facto um peso, mas que seja recordações boas, sadias e que nos elevem. Muito bem, então seguimos adiante. Não vendo assim mais nada. Vamos. Muito bem. Então, a outra parte do Felipe, versículo. Sim, desculpa, sim, diz. tem um comentário aqui no São Tomás de Aquino, que Sim. é do Beda, que ele diz assim, eu acho que é bem, como é que é a palavra? Bem alegórico, né? Mas eu acho que também, novamente, marca essa questão de fazer a referência aí lá da Gênese, né? Em relação ao nascimento, em relação à criação do homem, né? Esse anúncio no sexto dia, o homem foi criado no sexto dia, então esse novo Adão que vinha chegar para nos trazer esse modelo perfeito. E ele coloca assim, também está em espanhol, vamos na tradução simultânea. Digno princípio, então um princípio digno da restauração humana, que teria sido de se enviar, de Deus enviar um anjo à Virgem, que havia de ser consagrada com um parto divino.
porque a primeira causa da perdição humana foi que a serpente fosse enviada à mulher pelo espírito da soberba, né? Como para tentar a mulher. Então, é como se dissesse que um anjo, então, foi enviado à Virgem como uma forma de se redimir todo esse processo ali na criação, de que a mulher foi tentada, né, por esse espírito que não a levou a fazer a melhor escolha e acabou sendo ali a questão da queda do paraíso, né, da saída do paraíso. Ele coloca aqui. Então, como se fosse esse novo Adão chegar aí e trazer, deixar marcado essa questão da pureza mesmo, que não haveria nesse momento nenhuma queda. A escolha estava feita, era correta, era certa, e não haveria, não se deixaria dúvidas, né? Como nós já falamos. Então, uma relação que ele fez aqui com esse início, aí a gente sabe que é totalmente alegórico, que é totalmente, né, aí figurativo, mas trazendo essa questão para essa pureza de Maria e para essa chegada do novo Adão. Muito bom. Olha, eu tenho aqui também um subsídio que fala aqui da pureza e daquilo que acontecerá conosco quando nós também formos puros, que é quando a pureza estiver conosco. Acho que é muito interessante esta leitura. Eu lembro-me de falar sobre esta no Evangelho por Emmanuel. Diz assim: quando a pureza estiver em nossos olhos, fixaremos na cicatriz do próximo a desventura respeitável do nosso irmão. Quando a pureza morar em nossos ouvidos, receberemos a calúnia e a maldade nelas sentido o incêndio e infortúnio que ainda lavram no espírito daqueles que nos observam sem o exato conhecimento de nossas intenções. Quando a pureza demorar-se em nossa boca, a maldicência surgirá de junto de nós, por a enfermidade lamentável do amigo que nos procura, vinculando-lhe o veneno, e saberemos fazer o silêncio bendito com que possamos impedir a extensão do mal. Quando a pureza associar-se ao nosso raciocínio, identificaremos nos pensamentos infelizes a deplorável visitação da sombra, diante da qual acenderemos a luz de nossa fé para a justa resistência. Quando a pureza respirar em nosso coração, o endurecimento espiritual jamais encontrará guarida em nossa alma, porque o calor do nosso carinho irradiar-se-á em todas as direções, estimulando a alegria dos bons e reduzindo a infelicidade dos nossos irmãos que ainda se confiam à ignorância. Quando a pureza brilhar em nossas mãos, a preguiça não nos congelará a boa vontade e aproveitaremos nas mínimas oportunidades do caminho para o abençoado serviço do amor que o Mestre nos legou. Bem-aventurados os puros de coração, proclamou o divino amigo. Sim, bem-aventurados os que esposam o bem para sempre, porque semelhantes trabalhadores da luz sabem reverter a treva em claridade, aos espinhos em flores, as pedras em pães e a própria derrota em vitória, criando invariavelmente o céu onde se encontram e apagando os variados infernos que a miséria e a crueldade inflamam na terra para tormento da vida. Então, quando a pureza estiver conosco, a nossa forma de agir no mundo é sempre de acalmar, sempre de unir, sempre de congregar, sempre escolher o lado bom da vida. E isso também nos torna a nós virgens, ou seja, puros. Muito bem. Ora, então, seguimos adiante e prometida em casamento a um homem chamado José. Prometida em casamento está Nóbia.
Maria está noiva. Pois é. Prometida em casamento. Ora, será que é só com José? O que é o casamento? Casamento é união. Só que não é apenas uma união matrimonial. É uma união espiritual em Jesus. E por isso é sua mãe, por isso é virgem, por isso é pura, porque a sua alma, Maria, está em comunhão com Deus. Para já, desde logo na sua missão, não é? E depois, como é que nós vamos conseguir compreender isto? Porquê é que dizemos isto? Porque se nós formos mais à frente, ela vai dizer aquele versículo deslumbrante que é: eis aqui a tua serva. Isto é uma loucura. Eis aqui a tua serva. Se cumpra em mim a tua vontade. Senhor, que queres que eu faça? Tu de formas dizer o mesmo. Ou seja, há uma predisposição íntima para o serviço. Para casar. Olha, por acaso, vocês... Foi a semana passada ou há 15 dias que eu fui fazer uma palestra? Foi a semana passada. Foi há 15 dias. Foi há 15 dias. Mas não, foi a semana passada, não foi no estudo. Eu fiz uma visita ao NEP de Maria Nazaré. Foi a semana passada. Depois do nosso estudo, ainda fui estudar mais um bocadinho. Eles depois diziam assim, fizeram uma grande festa, deu visitá-los e tal, e depois disseram lá um comentário muito interessante sobre o nome da Casa com o Evangelho. E eu estava a dizer que eles gostavam muito do nome e não sei quê, e que o nome nasceu por causa da pandemia, e que era casamental, e o trabalho era online, não sei quê, então era Casa com o Evangelho. E sai-se lá um colega e diz: mas também podia ser casa com o Evangelho, de casar. Estão a ver? Aqui a união. Ou seja, quando a alma casa com o Evangelho, o que é que ela faz? Casa com o noivo. Interessante esta abordagem. Eu fiquei logo todo contente com aquela. Pois realmente é isso que eu preciso para a minha vida: é casar com o Evangelho para ficar mais feliz. Então vejam. Estas coisas que nos vão sendo reveladas. Bom, então, casamento, matrimónio, alguém quer dizer alguma coisa sobre isso? Pesquisaram alguma coisa sobre isso? Ora, iPad tem a mão levantada, faz favor, iPad. Márcia, Sou eu és tu? ou tem alguém na minha frente? Olha, nem é assim, quando você falou assim do casamento, eu vi prometida. Então, a promessa é um compromisso. Uhum. É um compromisso. Então, é, o que me ocorreu aqui, ela estava prometida em casamento, e aqui diz, a um homem chamado José. Mas aí o Felipe trouxe o casamento em nível espiritual, né? O casamento, essa união com Deus. E esse compromisso, quer dizer aqui, prometida, se nós abrirmos um pouquinho nosso entendimento, tentarmos expandir um pouquinho, nós vamos ver o que já foi dito aqui em várias vezes, que também dissemos estudamos em relação a Zacarias e Isabel.
o compromisso que antecedeu aquela encarnação, essa encarnação de Maria. Então, essa prometida em casamento, também, Felipe, assim, se alguém tiver algo a acrescentar, também podemos acrescentar ao compromisso que ela já trouxe. Então, esse compromisso que veio do mundo espiritual, ela trouxe para essa encarnação, e aqui ela está dando cumprimento a ele. Né? Que é bonito de Muito ver bonito. isso, como nós vimos com Zacarias e Isabel. Então, puxando aí do casamento que o Felipe trouxe, esse compromisso da promessa também está vinculado a todo esse entendimento, só reforça isso aí. Bom, Era isso que eu gostaria de trazer. Obrigada. é curioso que nós, antes de reencarnar, também fazemos muitas promessas. Quando se chega lá à ficha, olha, tens esta coisa para resolver, tens aquela coisa para resolver, tens isto para fazer, tens estas oportunidades. E eu prometo que vou cumprir desta vez. Né? E depois prometemos e depois o cumprir, não é? E depois o cumprir. Já fica mais difícil. No entanto, esta missão de Maria, lá está, não é uma missão qualquer. Porque estamos a falar de um projeto maior de toda a regeneração da humanidade. Porque quando Cristo vem, cria essa semente que ao longo dos séculos vai convertendo as pessoas a serem melhores, mediante a sua evolução. Agora, isto também pode ser trazido para nós, que é as nossas próprias pequenas contribuições para este grande projeto que já começou lá atrás, mas que necessita de trabalhadores fiéis. E que reparem, quando é que isso acontece? Quando Cristo nasce em nós. Porque quando eu começo a ficar atraído pela palavra, quando eu começo a ficar sensibilizado com o chamado, com a minha própria espiritualidade, é como se fosse um processo de gestação em nós. Né? Nós andamos afastados muitas vezes, andamos com a nossa vida, preocupados, mas chega a um certo ponto que não há muito por onde não ouvir um chamado. Pois é uma questão de escolha nossa. Mas essa questão da maturidade espiritual para ouvir é este processo de gestação que começa a pouco e pouco, né? Começa cada vez a ficar mais claro, mais intenso. Começamos a sentir o bebé, salvo seja, mas conseguimos a ganhar, é como se sentíssemos a ganhar uma vida nova, né? Uma vida gestante até o parto. Mas o parto é uma nova vida. E o nascimento de Jesus, nunca esperem que não seja uma nova vida para nós. Porque a vida com Jesus Cristo, ela muda completamente as nossas vidas e o rumo das mesmas. E é isso que, na verdade, nós estamos aqui a permitir. É que Jesus nos conduza. É que Ele nos guie. É tê-lo como modelo. Tê-lo como guia. Tê-lo como nosso pastor. Tê-lo como nosso líder. Tê-lo como mestre. Tê-lo como nosso amigo. Eu acho o termo amigo para Jesus é muito importante. Ter Jesus como o melhor amigo nosso. Eu acho isto muito bonito e lembro-me sempre de ensinarmos às crianças que Jesus é o melhor amigo delas. Colocarmos a semente nas nossas crianças que há alguém
que independentemente daquilo que aconteça no mundo, que a ama profundamente. Acho que isto é fundamental para a estrutura psicológica de uma criança. Porque efetivamente é verdade. Muito bem. Então, Maria Fernanda Malva. Olá, boa noite. Só aqui dar uma chega. Disseste é tudo bem verdade. E este prometida realmente é um compromisso, mas é um compromisso e não podemos esquecer que é um compromisso com grande responsabilidade e com grande esforço pessoal de cada um. Tem que existir, porque o meio físico onde se vive, a Terra, não é? É muito aliciante, é demasiado aliciante, de maneira que é preciso efetivamente termos uma robustez moral que nos permita seguir, e obviamente que há que fazer sacrifícios, porque sacrifícios, eu ouvi, acho que foi a Patrícia, a dizer que sacrifício não era aquilo que nós dizemos, ou que significa habitualmente, é sacro, ofício, fixei. Muito bom. O que é extraordinário, acho que é uma analogia fantástica, nunca me tinha ocorrido tal coisa. Portanto, é um ofício que se faz santo, acaba por ser isso mesmo. E, portanto, este compromisso, não é, que deriva aqui da palavra prometida que temos na nossa ajuda-me, não é na perícope, é no nosso versículo. Pronto, é só para dar esta chega, efetivamente, que é preciso muito esforço pessoal e querer muito avançar, porque as contrariedades vão sendo, quanto mais queremos avançar, maiores são as contrariedades. Portanto, temos que fazer prevalecer aquilo que achamos que é o certo e realmente fazer do nosso ofício algo santo. É muito bonita essa ideia. Esse pensamento é muito bonito. Marcinha, faz favor. Posso só atropelar a Olha, Márcia? claro, Só para falar para a Fernanda que é, é da origem da palavra, do latim, tá? É pela origem da palavra, que foi o Simão Pedro que eu escutei ele falando outro dia. Então, eu só estou repassando, mas para que a gente... Multiplicando. Multiplicando. Para que a gente fique realmente com essa impressão mesmo. Tirar esse peso do sacrifício. nossa, olha, foi muito bom a Fernanda ter trazido essa contribuição. Por quê? Porque se uniu ao que o Felipe falou lá no início do estudo de hoje, quando ele falou de Maria ali ao pé da cruz, né, diante de toda aquela situação do filho. E quando a gente vê o compromisso dela, a missão sendo cumprida, essa aceitação plena, que o Felipe também trouxe para a gente que já conhece a história, né? Aqui não é nenhum spoiler, porque todos nós já sabemos como vai chegar ao final, vem bem reafirmar isso, que embora toda essa beleza da missão, ela não pode, não é embora, ela não pode ficar ofuscada pelo que hoje a gente vê de triste, de doloroso no Calvário, como toda essa história terminou. Por quê? Porque o compromisso foi a mensagem, e a mensagem ficou. E aos poucos, ao curso dos milênios, ao curso de nossas várias encarnações, ela vai nos penetrando não, porque ela está lá, ela vai vibrando cada vez mais alto e vai saindo, e vai brotando, vai florescendo em nós.
Então, quando a gente vê assim, e pensa como mãe, pensa num filho passando por todas as humilhações e castigos físicos e, e essas coisas que não são agradáveis para nós que poderíamos ter estado lá, ver e a gente, e com o que a Fernanda colocou do sacrifício, que a Patrícia trouxe do sacrifício, a gente vê que o compromisso é belo. Foi belo apesar desses percalços que nós impusemos à história, que nós acrescentamos à história pela nossa ignorância, pelo nosso nível evolutivo. Então, esse desfecho, ele não, de jeito nenhum, ele não tira a beleza da mensagem, da proposta, da missão de cada um dos envolvidos. Por mais aí falando do mundo material, por mais trágico que o final dessas encarnações, a gente vê várias, João Batista, vê de Pedro, vê de Jesus, vê de Paulo, por mais no mundo material que eles tenham sofrido. Eu não sei se fui bem clara, Felipe, me ajuda aí, dá um help aí com a Foi sua muito capacidade bem, de síntese. foi muito bom, foi muito bom. Há uma jornada para ser feita, não é? E essa jornada nem sempre vai ter momentos bons. Há dias em que nós vamos ter notícias muito tristes. Há outros em que vamos nos sentir desamparados. Há outros em que nós estamos mais fragilizados. Mas isso faz parte do nosso próprio crescimento. Então, esse sacrifício, esse sacro ofício que nos é pedido, é exatamente recordar-nos que nós estamos em algo maior do que nós. E nós temos essa consciência. E este símbolo de Maria nesses momentos mais duros é também uma grande pedagogia para nós, não é? Nas amarguras da nossa vida. Porque se nós repararmos, desde que Jesus pega a cruz até o Gólgota, é um trajeto de sacrifício, que é um símbolo da trajetória do Espírito também. Não é? São os sacrifícios todos de reencarnatórios que depois culminam com o aparecimento, com a ressurreição do quê? Da grande luz que há em nós. Então, não podemos esperar, né, que nós também, enquanto aprendizes, que as coisas não vão requerer que nós santifiquemos a nossa vida. E nós santificamos a nossa vida também muito na medida da aceitação, da resignação, da resiliência e, sobretudo, da nossa fé. Porque um dos grandes símbolos de Maria também é a sua fé em Deus. E isso é muito forte, não é? Esta presença feminina, este amor de mãe, é uma coisa que nos emociona bastante. Maria, oh, Maria. Patrícia, Falta um pouco ainda, calma. estás a falar a Meu, Galileia, tens características. meu Deus do céu. Não põe essa responsabilidade no meu ombro já. Não, eu lembrei de um texto que eu estava lendo ontem, do Fonte Viva 78, que vai bem nessa direção, dessa missão que é cumprida com o sacrifício, mas que a mensagem fica, que essa transformação vai acontecendo pouco a pouco, que chama enxertia divina. E que para isso precisa da fé, que o Felipe falou agora. Precisa da fidelidade, porque
é um versículo de Paulo que Emmanuel analisa, né? Se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Então, ele nunca desiste de seus filhos desde que estejamos fiéis e seguindo no caminho, fazendo os sacrifícios. É um texto belíssimo. Não, depois fica aí o convite à leitura. Teremos sempre essa enxertia divina se fazendo presente nas nossas vidas, se nos entregarmos e formos fiéis. E nos transformaremos, sim, nos purificaremos. E um dia chegaremos à Mãe Maria, not yet, todavia. Tá no mudo. Você tá no mudo, Felipe. Eu aqui a mandar bitites em várias línguas também. Ninguém me ouviu. Sobretudo em Valparaísano, que é da minha aldeia. É um sotaque próprio que nós temos. Então me diga para eu conhecer esse também. Estou a inventar. Ok, então vamos lá. Seguidamente, nós temos então aqui um homem chamado José. Este casal, epá, traz aqui um símbolo muito forte, que é o símbolo da instituição família. Né? Quando nós vimos aquela imagem de, deixa-me cá ver se eu consigo pôr a imagem de José, não é? A pé, e de Maria sentada assim de lado em cima do burro, né? Para a dirigirem-se para Belém. É de facto uma imagem que nos transporta para este sentimento de família, né? Do pai, da mãe, do homem, da proteção da mulher, ela grávida e com a sua fragilidade, mas também com a maternidade, né? E também há esse sentimento também muito, muito maternal em Maria, de proteção, de cuidado, mesmo ao jeito das mães, não é? Preocupadas com os filhos, as mães galinhas, não é? Os meninos estão bem postos, os meninos estão doentes, os meninos têm fome, os meninos têm sede, os meninos têm as calças bem dobradas, os meninos têm os dentes bons, se estão penteados, se não estão. Portanto, isto é tudo coisas belíssimas que o amor de mãe traz, não é? Mas, por outro lado, também remete-nos para aqui, para os sacrifícios, para os sacro-ofícios que a figura de um pai e a figura de uma mãe têm no mundo. Quantos bifes são deixados de comer, quantas roupas são deixadas de comprar, quantos luxos materiais são deixados de usufruir por amor a um filho, por dedicação para a educação de um filho, não é? E isso também é, os sacrifícios do mundo também representam toda esse nosso servir para o mundo, não é? Porque na verdade servir para um filho é servir para Deus. É também uma promessa que nos foi confiada, não é? Porque nós sabemos que os nossos filhos, não é? Eu não, infelizmente ainda não tenho filhos, mas compreendo, não é? Compreendo e vejo que realmente essa questão na nossa vida é muito importante, não é? Portanto, essa promessa do cuidar, do amar, do proteger. Portanto, estas duas figuras, José e Maria, trazem
também esse símbolo da boa paternidade e da boa maternidade, né? Porque vimos em José que ele educa o filho desde logo novo a trabalhar, não é? Ensina-lhe o ofício. Nós vimos Jesus sempre a trabalhar. Nós vimos Jesus sempre integrado numa dinâmica de trabalho. Nunca vimos Jesus sentado. Ou, se está sentado, está a ensinar, também está a trabalhar. Mas nunca vimos Jesus ocioso. É nesse sentido que eu queria dizer. Nem José, nem Maria. Vimos-los sempre, né, com uma predisposição para assumirem a sua missão. E é também grandes lições que nós temos com ele. Então, querem falar um bocadinho sobre o José? Nós sabemos falar sobre o José, já fizemos umas lives com ele. Alguém tem aí aquela passagem José da Galileia? Eu tenho aqui para vermos as características do José. José da Galileia. Emmanuel, a falar sobre ele. Em geral, quando nos referimos aos vultos masculinos que se movimentaram na tela gloriosa da missão de Jesus, aqui outra vez a missão, portanto, vem no seguimento daquilo que nós estamos a falar, de promessa prometida de missão, portanto, e José também, atentamos à precariedade dos seus companheiros, fixando quase sempre somente os derradeiros quadros da sua passagem pelo mundo. É preciso, porém, observar que, a par de beneficiários ingratos, de ouvintes indiferentes, de perseguidores cruéis e de discípulos vacilantes, houve um homem integral, diz Emmanuel. Isto é espetacular. Ou seja, de tantos homens com tantas missões que vacilaram, houve um homem, José, que foi um homem integral, que atendeu a Jesus, hipotecando-lhe o coração sem mácula e a consciência pura. Palavras de Emmanuel, o que vem corroborar a ideia da pureza dos pais de Jesus, não é? Maria, a Virgem, e José, diz aqui Emmanuel, que hipotecou-lhe o coração sem mácula e a consciência pura. José da Galileia foi um homem tão profundamente espiritual que seu vulto sublime escapa às análises limitadas de quem não pode prescindir do material humano para um serviço de definições. E agora vem uma pergunta espetacular. Já pensaste no cristianismo sem ele? Já pensámos nos destinos da humanidade sem José? É que não esqueçamos que José, foi anunciado a José que ele teria um filho. Ora, quando se fala excessivamente em falências das criaturas, recordemos que houve tempo em que Maria e o Cristo foram confiados pelas forças divinas a um homem. Emmanuel está a dizer que Maria e o Cristo foram confiados a José. Porque ele poderia ter, quê? Podia ter ficado zangado com Maria, né? Ainda por cima, Maria, na condição de mulher no tempo do Cristo, né? Não é como as coisas são hoje, né? Portanto, a mulher era muito mal vista. E depois José, perante a sociedade, assumir este tipo de paternidade, também foi preciso ter muita coragem. Ou seja, é preciso ter uma sensibilidade espiritual muito grande para, mediante estas circunstâncias, permanecer firme na fé, fiel, para que as coisas se cumprissem. Portanto, os destinos da humanidade estiveram confiadas a José. Entretanto, embora honrado pela solicitação de um anjo, nunca se vangloriou de dádiva tão alta. Olhem o silêncio de Zacarias, lembram-se? Teve a visita de um anjo e nunca se vangloriou de dádiva tão alta. Não obstante contemplar a sedução que Jesus exercia sobre os doutores, nunca abandonou a carpintaria. O mundo não tem outras notícias das suas atividades senão aquelas de atender às ordenações humanas,
cumprindo o edito de César, ou seja, dai a César o que é de César, e as que nos mostram no templo, entre o lar, entre a adoração e o trabalho, sem qualquer situação de evidência, deu a Jesus tudo quanto podia dar. Esta frase também é muito bonita. José deu a Jesus tudo quanto podia dar. E depois, para terminar, diz: a ele deve o cristianismo a porta da primeira hora, mas José passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus. Divino silêncio de Deus. Então este é José, que a tua mão esquerda não sabe o que faz a direita, que se rebaixou, que se anulou, que não há referências dele para quê? Para que a mensagem do Cristo pudesse ser elevada. Para que o Filho fosse o quê? Fosse a verdadeira causa para nós e não o bom pai que ele foi. Né? É interessante. Porque aqui em questão não está a paternidade de José. Está o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é que verdadeiramente importa. Porque nós, nas nossas missões, individuais nossas também, o que é verdadeiramente importante é o amor de Jesus. E não as nossas contribuições maiores ou menores. Porque se os destinos da humanidade estiveram sobre as ordens e nas mãos de José, imaginem o quão humilde este homem consegue ser. Não é? Porque não é uma coisa qualquer. Dele dependiam bilhões de espíritos. Bilhões de inteligências que, se não fosse naquela altura, seria de noutra. Ok? Porque é assim, também aprendemos que não há substitutos. Não é? Os próprios espíritos disseram a Kardec: olha, se tens aqui uma missão, vais sofrer bastante, mas se tu não conseguires, outro virá substituir-te. Então, José traz então este símbolo de pai, de paternidade, mas também de um profundo compromisso e de uma profunda fidelidade a Deus. E de uma profunda fidelidade ao filho, neste caso. Oh, Fernanda, lembras-te daqueles arquétipos feminino e masculino, símbolo de Maria e José? O que é que aquilo dizia? Não foste tu que falaste nisso? Estás a falar, acho que estás a Ele falar era da do. sensibilidade e qualquer coisa assim do género, não era? Inteligência e coração, Espera aí, era eu assim acho que qualquer coisa, nisso não era? era o intelecto e a intuição. Boa. Intelecto, José era o intelecto e Maria era a intuição. Portanto, tem a ver aqui com o coração, não é? A parte Uhum. mais sensível e depois também um pouco a razão para. Tem que estar aqui as duas em concordância. Portanto, ele era o símbolo do intelecto e ela a da intuição. É interessante que nós às vezes podemos chegar a Jesus pelas duas formas. Sim. Ou, por exemplo, chegar à doutrina espírita por duas formas. Há pessoas que se atraem completamente pela lógica kardeciana, não é? Pelos aqueles raciocínios, não é? Pela filosofia da doutrina espírita, pela, pelos próprios fenómenos mediúnicos e por tudo o que isso comporta. Mas há pessoas que chegam à doutrina espírita completamente com o coração dilacerado. Então vejam, caminhos para Belém, para que o Cristo nasça, mas que nos conduzem ao nascimento de Jesus. Então vejam que nós próprios tivemos vários caminhos para nos trazer para a doutrina espírita. Não é? Várias formas para chegarmos ao mesmo fim. No final, não é? Estamos todos em missão. Estamos todos com as nossas missões individuais. Estamos nós no nosso processo de contribuição, ainda que pequenina. Se olharmos para o mundo, para tantas pessoas, para tantos planetas,
A nossa missão é assim minúsculazinha, mas também é uma missão, consoante aquilo que podemos dar neste momento. E é isso é que é pedido, é a tal questão da intenção. É aquilo que nós conseguimos dar com aquilo que temos, com aquilo que conhecemos e também com aquilo que estamos dispostos a dar e a doar. Isso é muito importante. Márcia, Felipe, é, é muito bonito isso tudo, porque a gente fica a pensar toda essa construção do casal, dos espíritos escolhidos, onde eles estavam, numa cidade pequena, até obscura e relegada a um segundo ou terceiro plano dentro da estrutura política e social daquela região. E aí a gente começa a pensar, imagina se Jesus tivesse nascido dentro da riqueza, da opulência palaciana, os riscos que ele teria corrido para ser protegido dentro daquilo, porque são inúmeras as histórias que nós encontramos na Bíblia de um planejando a morte do outro dentro desse círculo de poder mais alto e das classes mais abastadas. Então, fica tão assim, conforme você estava falando, conforme a gente vai lendo o texto, como foi necessária, como foi muito planejada toda essa proteção e esse momento de serem pessoas comuns, que não estavam, né, no centro dessa disputa, e mesmo assim, grandes riscos, porque ele, do nascimento, ele foi avisado, José foi avisado pelo anjo, sai, leva o menino daí, vai para o Egito, vai, e depois é que ele volta, quando diz que ele pode ir, que Herodes já havia desencarnado. Esses perigos, você imagina Jesus tendo nascido, vamos dizer assim, na expressão bem que a gente usa, em berços de ouro, naquela época. Como teria sido a sua evolução, o seu crescimento físico, porque ele precisava desse tempo para chegar ao seu ministério público. Quão mais difícil teria sido para até o mundo espiritual desenvolver essa proteção a ele, quanto foi necessário, e aí ver como que foi importante quando diz aqui no texto de José da Galileia que ele nunca se envaideceu de ver, já reconhecer no filho ali esses prodígios, que ele podia ter se envaidecido e ter chamado a atenção. Como que um espírito mais puro, elevado, maduro, ele tem essa percepção de se calar, de se manter numa posição até que não é considerada dentro da sociedade uma posição elevada de destaque, se manteve dentro daquilo que era preciso se manter, daquilo que ele entendia, não, como diz aqui, ele não abandonou a carpintaria, ele não fez disso, não se utilizou disso para ascender socialmente, digamos assim. Então, toda essa elevação espiritual, ela salta aos olhos com essa história toda. É bonito de ver isso, de ver que, embora distantes disso tudo, isso nos inspira, nos toca, nos inspira, nos alegra a alma. Né? pois é. Desculpa, viajei um Faz pouquinho mal, aqui, mas... deixa de estar. É muito bonito, porquê? Porque costuma-se dizer, diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és, não é? José
fala com os anjos, não é? E, portanto, falar com a Gabriel é falar com um amigalhaço do peito. Gabi, como é que estás? Tudo bem? É tu cá, tu lá, não é? Portanto, só que vê-se o quê? É essa maturidade espiritual. Eu lembrei-me aqui, não é? Dos trabalhos mediúnicos, não é? Das comunicações mediúnicas, e nós vimos que quando há a imperfeição moral, tende-se a contar todas as experiências, a falar e a divulgar tudo aquilo que aconteceu, das experiências que se viveram. Uma pessoa mais moralizada, mais equilibrada, o que é que ela faz? Silencia. Estão a ver? Porque é aquele momento que deve ser santificado. É aquele momento que é uma revelação divina para nós. É aquele momento em que foi uma graça que quem vive teve a oportunidade e a benção de receber. Então vimos que José tinha tudo para se vangloriar, não é? Tinha tudo para dizer aos sete cantos: olha, vê-me um anjo, vejam lá, eu, não é? Sou um médium que vi um anjo, mas não é um anjo qualquer. É um anjo que me vem anunciar a salvação da humanidade. Então José tinha todos os motivos e mais alguns, até para justificar a, a fecundidade da mulher, né? A maternidade da mulher. Olha, é assim, ela vai ser mãe, mas apareceu-me um anjo. Portanto, eu já sabia, não tenho nada com isto. Eu fui avisado. Não fui enganado. Fui avisado por um anjo. Ele tinha tudo para se justificar. Qual é que é a base da justificação do comportamento de José? A consciência limpa. Então, reparem, quando nós estamos com o coração aberto para receber as comunicações, quando estamos de coração aberto para falar com todo o nosso amor com os espíritos, quando estamos com todo o nosso coração aberto para atender os nossos irmãos que vêm com tanto sofrimento tantas vezes, o que é que nos acontece? O ato de servir por si só torna-se suficiente. Torna-se suficiente. Porque aí entra o quê? O respeito pelo outro. Entra o carinho pelo outro. Entra a consideração pelo sofrimento do outro. Entra o respeito por um benfeitor que se venha comunicar. Entra o sentirmos pequeninos se isso algum dia acontecesse. Não é? E vem todas, ou seja, é a nossa própria luz que começa a ser refletida pela forma como vivemos essas experiências. E isto é muito bonito. Fernanda? Estavas a falar e agora lembrei-me de uma coisa. Uhum. Basta compararmos aqui estas duas personagens, José e Zacarias. Exato. Zacarias foi necessário que ficasse mudo. José não precisou de nada disso. Exatamente. Era só esta É uma chega que precisava de... aprendizagem, foi natural, né? E repara, Fernanda, por isso, e é tão bonito isto, por isso é que Zacarias teve condições para ser pai de João. E só José teve condições para ser pai de Jesus. E por isso, Elizabeth teve condições para ser mãe de João, e por isso, só Maria teve condições de ser a mãe de Jesus.
O que nos dá aqui um outro detalhe. É que se ambos os casais eram evoluídos, Maria e José, muito mais evoluídos eram. Muito mais evoluídos eram. Ai, ai, as coisas que se descobrem no NEP. Ok, então, vamos lá. Uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, da casa de Davi, quando há o recenseamento em Belém, era exatamente porque José fazia parte da linhagem de quê? De Davi, e por isso teve que fazer o recenseamento lá, que é o quê? A casinha do pão, né? Porque é lá que vai nascer o quê? O pão, o alimento para toda a humanidade, na manjedoura. Então, mas há aqui outro simbolismo com esta questão da casa de Davi, que é o símbolo de Jesus ser o Messias prometido. Porque havia características, aliás, os profetas do Antigo Testamento, havia várias interpretações sobre o Messias prometido. Algumas tribos pensavam, alguns profetas pensam que o Messias, portanto, é um Messias à imagem e semelhança do rei Davi, ou seja, um rei que entra, um Messias que entra por Jerusalém num cavalo branco, com uma armadura, e para libertar o povo à força, né? Para libertar o povo com violência, porque é a linguagem que aquelas pessoas compreendem, era a forma, não havia outra forma do Messias vir, por causa do entendimento que os judeus tinham, né, da própria vida. Uma pessoa que baseia a sua vida em ostentação, em corrupção, em esse tipo de situações assim, portanto, vive completamente fora. E havia, sobretudo Isaías, que havia um Messias sofredor. E Jesus entra então em Jerusalém montado no burrinho, que está quase a ser domingo de Ramos, no próximo domingo vai ser domingo de Ramos, não é? Em que Jesus entra em Jerusalém e torna-se então o príncipe da paz. Então, Davi, que também coordenou um tempo de grande ventura e de grande prosperidade do povo hebreu, foi com Davi que houve muitas conquistas, e, portanto, um tempo de muita prosperidade, só que foi prosperidade material. E agora a prosperidade é outra. É a prosperidade espiritual com a vinda de Jesus. Então, José, todos fazem parte desta genealogia, ou seja, destes ancestrais, que na verdade vai ter como origem Jesus de Nazaré. Jesus, governador espiritual do planeta. Que desde lá está daquela reunião que começou a programar, mas que através das reencarnações coordenadas pelo próprio, culminaram com o seu nascimento, ou neste caso com o anúncio do seu nascimento. Então nós vimos que há toda uma programação, há todo um planeamento, há todo um progresso e há todo um conjunto de missões para que o Cristo, para que a Boa Nova, para que o mundo regenerado, para que nós, enquanto espíritos, possamos renascer para um mundo novo, para uma época nova. Só que o trabalho é muito e os trabalhadores são tão poucos.
A seara é imensa, mas ninguém quer trabalhar. A malta quer a festa. Hã? Quando a grande festa é o quê? É a nossa alma em comunhão com Deus. As bodas de Canaã, onde Jesus transforma a água em vinho, é o casamento, é o símbolo do casamento da humanidade com Cristo. Cristo é o noivo, a humanidade é a noiva. Quando a humanidade se casar com Cristo, temos um mundo regenerado e temos então uma nova era. E ele diz nessa narrativa do Humberto de Campos, está lá descrito, acho que é Simão Pedro, chega-se para Jesus e diz assim: Mestre, mas tu ao estares a transformar a água em vinho, não estás a instigar a bebedeira? E Cristo responde para ele: Simão, conheces a alegria de servir a um amigo? Olha que bonito. Simão, conheces a alegria de servir a um amigo? Isto são palavras muito profundas. Porque nós mesmos estamos a começar a compreender a alegria que é servir a um amigo. Quando nos tornamos melhores pessoas, há uma pulsão para servir. E por isso Maria diz: Eis aqui a serva do Senhor. Maria compreende a maior pureza do sentimento que servir a Deus é o maior ato de alegria que nós podemos sentir. Então, é isso que nós estamos aqui a aprender. A servir a Deus, que as nossas almas possam dizer: Eis aqui o servo do Senhor e a serva do Senhor. Porque quando dizemos disso do coração, abrimos, é como seja uma prece, a dizer: Eu quero servir, Senhor, obrigado. Cândido. Ó Filipe, me é permitido a reflexão que eu tiro do serão é que devemos ser humildes de coração, porque todos os nomes ditos, José, Elizabeth, Maria, Zacarias, foram graciados graças à sua humildade. E foi aquilo que o mestre depois começou a distribuir a sua humildade. Essa é a ilação que eu tiro da lição de hoje. Só aqueles que são humildes são bafejados por esta luz maravilhosa. Porque assim como disse a Márcia há bocadinho, se o mestre tivesse nascido em berço de ouro, e nós temos exemplos hoje nos meninos ditos nascidos em berço de ouro, que não são humildes. Alguns poderão ser, mas têm aquela prepotência de meninos de berço de ouro e que são superiores aos outros. E o mestre veio nos ensinar que a humildade é o amor. E é esta grande lição que eu tiro hoje deste vosso diálogo, deste nosso diálogo, porque eu não falei, mas ouvi. Dialogou também. E sim, exato, em pensamento, em amor, e se me é permitido mais uma vez, obrigado por todas estas vossas palavras, porque assim como há bocadinho a Fernanda falou e a Patrícia do sacro ofício e do sacrifício, eu entretanto fui aqui ao Google e é maravilhoso aquilo que eu vi e que até hoje pá, tenho que fazer isto, pá, mas tenho que fazer um sacrifíciozito para conseguir isto, para conseguir uma casa, um carro,
Mas ao ler hoje o significado, já vejo com outros olhos que é o tal sacro ofício, que é algo sagrado, que é algo de bom, que já não é tão sacrifício como nós às vezes dizemos. Mais uma vez, obrigado a vocês, porque vou aprendendo sempre mais um bocadinho, como o Filipe costuma dizer, o grãozinho da mostarda vai enchendo aqui a minha mala, já vai ficando assim um bocadinho Papo cheio. recheada. Não, vai ficando recheada. Obrigada mais uma vez a todos nós por esta doutrina e pela nossa humildade. Assim Então, seja. grão Obrigado. a grão, enche o canido do papo. Muito. E já agora, Filipe, se me é permitido, o meu agradecimento também para uma pessoa que está aí ao seu lado da tela, que é a Helena Ferreira. Ela é a culpada de estar aqui com vocês. Obrigada, Leninha. Muito bem. Então, amigos, estamos a terminar o nosso estudo. Alguém quer fazer mais alguma consideração final? Quais são os resumos que podemos tirar? A pureza do casal é algo muito forte aqui, não é? Acho que as vidas deles são também muito fortes no Evangelho. E dá-nos aqui profundas reflexões, dá-nos vontade, não é? Não sei se a voz, mas dá-nos vontade de sermos mais humildes, não é? De sermos pessoas mais, sem necessitarmos de ostentar o que quer que seja, não é? Ou de mostrarmos tantas coisas, de, de- de levarmos a vida com mais serenidade, com mais calma, com mais tranquilidade, sempre servindo, não é? Independentemente das tempestades, mas sempre servindo. E acho que isso é fundamental. Patrícia. O amor incondicional do É, casal, é, pela missão, pela entrega e por Jesus. é, E aí a reflexão de o quanto nós já amamos Jesus. é. Como está esse amor nosso por Jesus? O amor a Jesus é aquilo que vai definir a nossa fidelidade. O nosso amor a Jesus é aquilo que vai definir a nossa fidelidade. E vai nos sustentar nos momentos de testemunha. Pois é. Mas há uma certeza que Ele sempre estará connosco, não é? E se Ele acalmou as tempestades dos discípulos com a sua presença, estando no barco com eles, também acalmará as nossas, independente daquilo que elas sejam. E isso é muito confortante para nós. Cândido. Lembro-me na terça-feira, no curso, falámos na diferença do homem e da mulher. Isto assim por outras palavras. O Sim. homem era a força e a mulher, e pegando na lição 2 e naquilo que disse agora a Patrícia, a força do casal, portanto, José a pé, Maria no burrinho, mas ambos no mesmo sentido. Ali não havia a força masculina nem a sensibilidade feminina, portanto, havia o casal a fazer um caminho com um objetivo, que era o nascimento de um filho. E, e é isso que nós, seres humanos, deveríamos fazer. A tal igualdade, a força, junto
eu costumo dizer a sensibilidade feminina, que é um equilíbrio maravilhoso e que é a força do casal, é a humildade deste casal que nós estivemos a falar hoje, e já é falado há 2000 anos, que pronto, mais uma vez, que neste diálogo de hoje, que nós tiremos esta humildade para pormos no nosso caminho e no nosso relacionamento com aqueles que nos rodeiam. É maravilhoso. Eu peço desculpa. Obrigado, Padre. Obrigado. Obrigado. Fernanda? Só para terminar, para dizer que casamento, e segundo o que temos aqui no livro dos Espíritos, na 695, na questão, o casamento, fala a propósito do casamento, diz, é um progresso na marcha da humanidade. Casamento é isto. Muito bem. Obrigado, Fernanda. E a Fernandinha Ferreira, queres fazer a prece de encerramento? Então, queridos irmãos, vamos agradecer ao nosso Pai Criador, ao nosso Mestre Jesus, que nos traz estes ensinamentos. Vamos louvá-lo pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua misericórdia por todos nós. Possamos estar sempre neste caminho, nesta união com todos, união com Jesus, união com o Pai, união com Maria, para caminharmos neste sentido que nos leva à nossa elevação espiritual e moral e à nossa verdadeira aprendizagem com estas palavras, com estes ensinamentos tão maravilhosos. Agradecer este momento de estarmos aqui juntos esta noite, agradecer ao Pai, ao nosso Mestre, aos nossos queridos benfeitores da Casa com o Evangelho e a todos nós, a nossa união, a nossa persistência, possamos estar sempre unidos, aprendendo uns com os outros, para chegarmos a bom porto. Que a nossa noite seja descanso, abençoada e de reflexão também. Quando em desdobramento possamos ir refletir, talvez estudar mais um pouco, juntos novamente, possamos estar em paz e muito gratos por estes momentos, por esta doutrina maravilhosa, por esta união maravilhosa, união com todos, união com o Pai, união com o Mestre, união com Maria. Que assim seja.